E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com um Super Acadêmico, né? Eu vou falar hoje sobre a obra do Michel Foucault, História e Sexualidade, volume 3, Cuidado de Si. Vou sair um pouco do esquema que eu vinha fazendo para vocês, de revisar os vídeos, né, as aulas que tiveram muita audiência, porque eu acabei de terminar, né, esse livro do Michel Foucault, que fala do cuidado de si, que é o volume 3 da História da Sexualidade. Como é um tema que eu estou usando na minha tese de doutorado, né, o cuidado de si, eu resolvi, né, falar para vocês, montar um vídeo para vocês com esse tema, já que também muitos vídeos que eu já fiz relacionados com obras, com categorias, né, conceitos do Foucault, também tem tido audiência. Então, para dar meio continuidade a isso, na próxima aula a gente retoma os vídeos que revisam vídeos de alta audiência, de boa audiência, com Sartre, certo? Então, antes de começar, lembre de se inscrever no canal, né, se você não já está inscrito. Dê o like no vídeo, faça comentários, perguntas, né, compartilhe. E, bom, vamos lá. Hoje, voltar aqui para os básicos da filosofia. Então, sim, o Michel Foucault, como a gente já falou em alguns vídeos, foi um pensador do século XX, né? E ele tem uma obra extensa e variada, apesar de ter uma linha de conexão das obras dele desde o começo até o fim, que é a noção de sujeito, né? E essa noção de sujeito, ela vai sendo analisada por vários pontos de vista, em que ele usa especificamente, né, esse atributo da história, né, da pertença do sujeito na história, né, criticando muito a ideia de um sujeito completo, um sujeito determinado por uma noção racional criada na modernidade, principalmente a partir do Descartes. No penso logo existe. Então, esse sujeito individual, centrado, racional, né, vai ser questionado por ele em vários focos, né? Um deles, por exemplo, a questão da razão e não razão, com a história da loucura, a questão da autoria, que eu já falei para vocês também, e a própria noção geral de subjetividade, sobre os vários pontos de vista, não só do Foucault, mas também de outros pensadores. E aí, assim, no final da vida do Foucault, né, ele morreu em 1984, ele publica, antes de morrer, ou foi publicado logo depois, não sei ao certo, mas eu sei que sim, são as últimas obras dele, essa série, né, chamada História da Sexualidade, tem 3 volumes, né? Eu vou tratar do terceiro, porque é que eu tive acesso e é o que trata do cuidado de si. E, assim, ele se esforça, né? Ele elabora, ele problematiza a questão da sexualidade em um momento histórico específico, né? Mas sempre que ele analisa um momento histórico específico, ele está se referindo também a um momento histórico atual, porque traz as questões. E aí ele estuda a questão da sexualidade e do cuidado de si no final da era clássica grega, né? Nos 2 últimos séculos do mundo antigo e nos 2 primeiros séculos da era cristã, certo? Então é um momento bem específico, né? São 4, 5 séculos em que as noções de sexualidade, de moral, né, de casamento, vão se transformando do modelo grego, né, que tem uma série de especificidades, passando para o modelo romano, com influência grega, principalmente a partir dos estoicos, e já entrando, né,
começando a entrar, influenciar também a partir dos estoicos na moralidade cristã, né? Cristã no seu início, que aí vai influenciar na moralidade cristã medieval e influencia a moralidade cristã até hoje. Então, assim, ele vai buscar nas questões do cuidar de si, em relação a como o indivíduo, tanto filósofo como o cidadão, né, comum, digamos assim, como ele deve lidar com a sua própria sexualidade, né? Então, por exemplo, na primeira parte do livro, é muito curioso que ele analisa manuais de interpretação de sonhos que falam sobre sonhos de natureza sexual. Aí é curioso que nesses manuais diz isso: se você sonhar com certa coisa, significa outra coisa, né? Então, se você sonhar que você está tendo relações com um escravo, é uma coisa positiva, porque o escravo, né, seja homem ou mulher, ele é submisso a você. Mas se acontecer do escravo, você está sendo passivo na relação com o escravo, seja um homem ou mulher, isso quer dizer que você está na posição inferior, né? Então tem toda uma coisa relacionada com o uso digamos assim, da sexualidade em si e do poder econômico vigente, né? Então é uma coisa, daí a colocação de que os homens têm que estar em supremacia, o homem mais rico tem que estar em supremacia em relação ao homem mais pobre, na relação entre homens no caso, né? Então, sempre que há uma relação entre um homem mais velho e mais rico, ele tem sempre que ser o ativo em relação ao mais jovem e mais pobre, como uma espécie de manutenção na relação sexual das relações de poder vigente na sociedade. O papel das mulheres, né? Ele vai mudando, enquanto que no mundo grego clássico, né, na época de Platão, o papel das mulheres é um papel secundário, né, é um papel basicamente de reprodutor da sociedade, né? O casamento tem esse vínculo com a reprodução da sociedade, do cidadão em sociedade, vai mudando para um projeto, pelo menos, de parceria e igualdade entre homem e mulher no matrimônio. E aí acaba indo contra a tradição da relação sexual entre homens, né? Que aí é a segunda parte da obra, que o Foucault chama de amor pelos rapazes, né? A expressão que ele usa assim. E aí é interessante que ele o tempo todo que retoma as questões que Platão tratou no Banquete, né, por exemplo, em que os filósofos exaltavam esse amor pelos rapazes, não pela questão da sexualidade, mas muito mais pela questão da admiração do jovem pelo sábio, certo? Então, o sábio, por ter aquele saber, atraía o amor do jovem, que vinculava, né, esse amor, a princípio platônico, daí vem a expressão platônica, né, não sexual, ao amor pelo saber, né? Daí a ideia da filosofia como um amor pelo saber, né? Amizade pelo saber. E aí, mas aí o Foucault, ele meio que vai dizer que essa questão, né, apesar de existir realmente como uma expressão dessa relação entre homens como sendo por causa da filosofia, ele vai dizer que tem também a questão da relação erótica também. Então, a relação erótica entre homens, aí ele fala das mulheres também, que os manuais da época falavam também, falavam das duas coisas. E aí ele fala de textos em que havia sempre uma disputa literária, mas que refletia muito as disputas que deviam acontecer em sociedade, em que um jovem, né, era disputado, por um lado, por um homem mais velho e por outro por uma mulher, meio que coloca em questão o que era o caminho, né, de expressão sexual correto, né, mais adequado. O casamento, né, a vida conjugal, né, com a mulher para a reprodução, né,
para a manutenção da sociedade e tal, ou a relação com o homem produzindo essa busca por um saber e tal. Mas dá para entender que o Foucault coloca que havia uma preocupação em meio que colocar em segundo plano a questão do desejo sexual, a questão do prazer. E aí, assim, quando ele menciona rapidamente o Alcebiades, né, que é um texto de Platão, que ele fala muito mais no Hermenêutica do Sujeito, que eu já falei para vocês. Ele vai dizer que o Sócrates, dá para entender isso, né, que o Sócrates tinha o desejo sexual pelo Alcebiades, que era um jovem muito bonito, mas ele evitava de ter relação justamente para que isso não se tornasse mais importante do que a relação intelectual, certo? Uma coisa assim. E aí, daí a ideia do Alcebiades, né? Ele, ao superar a juventude, passar pelo período de beleza e de admiração que todos tinham por ele por causa da beleza, ele pudesse realmente buscar um saber, um conhecimento de si muito mais verdadeiro, né? Que aí, bom, aí vê o vínculo que tem entre essa noção de cuidar de si com essas recomendações. Então, todas as recomendações datadas, essas recomendações dessa época a respeito da sexualidade, trazem consigo essa ideia de que o indivíduo, né, o sujeito, ele deve buscar uma maneira de cuidar de si mesmo, né, saber sobre si mesmo, para daí ter uma realização na sua vida conjugal, na sua vida sexual, que seja correta, né, que seja adequada, que gere para ele um nível de satisfação, né, de realização desejado. Porque, de certo modo, assim, eu imagino que a própria vida do Foucault reflete um pouco isso, né? O fato dele se conhecer muito bem em relação à sua própria sexualidade fazia com que ele tivesse uma atividade, tanto intelectual quanto sexual, bastante ativa, né? Bastante viva. E, assim, ironicamente, né? Ele morrer de AIDS justamente na época da ascensão da AIDS, né? Aquele vínculo que tinha na época, no início dos anos 80, entre a AIDS e a comunidade gay. E aí, como se fosse uma espécie de punição por isso, mas não é, né? É uma consequência, mas não é uma punição. É muito mais o fato dele saber, se conhecer, querer fazer e afirmar a si mesmo a partir desse conhecimento de si. Então, eu acho muito interessante que, sendo essa a última obra, ele tratando disso, demonstra que há uma coerência, né, até certo ponto, entre a vida dele, né, a vida dele intelectual, a vida dele pessoal, né, e as ações dele, né. Pelo menos eu vejo assim, muita gente talvez não veja dessa maneira. Eu estou lendo outras obras dele, né, para criar uma espécie de base para minha reflexão sobre ele, sobre essa noção de cuidar de si, para que ela não fique superficial, né? Porque, assim, a princípio dá para imaginar, quando você começa a ler sobre essa noção de cuidar de si, que é uma coisa muito estética ou até mesmo uma coisa de sanitária, coisa de saúde, tanto que inclusive o que ele fala que muitos pensadores dessa época que ele analisou eram médicos, né? Médicos filósofos, o que era muito comum na época realmente. Muitos médicos tinham essa predileção pela filosofia e tratavam de temas que vinculavam o saber com a saúde. E aí, essa preocupação sanitária, né, higiênica, para o cuidar de si, ela existe tanto no nível da busca de uma saúde melhor, quanto no nível da vivência, né, saudável, mas vai além disso, né? Então, além da questão estética, a questão higiênica, do cuidar de si, para uma vida satisfatória, tem essa questão realmente de saber sobre si mesmo, né?
Então, o fato de existir esses manuais, esses textos com recomendações sobre o casamento, sobre a fidelidade, sobre meio desviante, assim, desviante não, meio subentendido as questões também do prazer sexual, provavelmente não era uma coisa que tinha uma liberdade para tratar assim, mas haver esses manuais, esses textos, demonstram que havia uma preocupação em demonstrar o caminho, digamos assim, certo? E isso estaria incutido, né? Estaria embutido nessa noção de cuidar de si. O Foucault vai dizer um pouco nessa obra, né? Mas muito mais na hermenêutica do sujeito, que no período medieval cristão, né? Quando vem alguém como Santo Agostinho, por exemplo, e faz recomendações sobre o casamento, sobre fidelidade, sobre prazer, especialmente a ideia de que o prazer deve ser qual é a palavra? O prazer deve ser colocado como uma coisa secundária, digamos assim, né? Na relação conjugal, que afasta de Deus, né? Essa ideia assim, a palavra está me faltando. Talvez na edição eu coloque uma legenda dizendo qual é a palavra. E aí esse comportamento, né, sugerido por Santo Agostinho é meio que reflexo, né, já muito mais moralizante, né, muito mais intenso desse começo lá no final da época antes de Cristo, né, e o começo da era cristã, em que esses pensadores traziam essas recomendações, mas tentavam ser um pouco mais ecléticos, digamos assim, né? Então, por exemplo, subentende-se com a segunda parte da obra do Foucault que o amor pelos rapazes não estaria necessariamente indo de encontro, né, contra, né, a necessidade do casamento, do matrimônio. Então poderia haver uma espécie de combinação aí desses dois elementos, sem haver uma separação, né, que de certo modo se assemelha muito a uma noção de sexualidade que supera essa distinção entre heterossexual e homossexual, né, que é uma coisa que incomoda a muitos pensadores, porque em certo sentido, né, o rótulo homossexual, heterossexual, bissexual, etc., ele por mais que seja uma defesa de uma certa atitude, defesa de uma comunidade, né, tal, que é uma coisa muito política hoje em dia, mas o rótulo ele reduz o comportamento a um tipo de coisa, né? E aí, como o ser humano ele é incompleto, inacabado, né? É muito problemático imaginar que se você tem um rótulo, você tem que se comportar de acordo com aquele rótulo para sempre. Não me parece ser uma coisa que Michel Foucault concordaria, né? Já que ele mesmo, por mais que tenha uma linha teórica básica, é um pensador que valorizava muito essa questão da busca constante de uma resposta, né? Tem até um certo ceticismo, né, no modelo de filosofia dele. Talvez por ele analisar essa época, o ceticismo justamente dessa época também, dá para ver que há essa preocupação em não determinar, né, não tornar absoluta uma teorização, uma problematização. A problematização, ela problematiza alguma questão, alguma coisa que é cara, né, a quem está pensando, mas não quer dizer que é determinante. Então esse modelo de reflexão a respeito da sexualidade, que é bastante assim, difícil de se achar, né? A maioria das reflexões a respeito da sexualidade dos últimos 30, 40 anos são meio que reflexo um pouco desse modelo de reflexão do Foucault, seja para combater, seja para atualizar, seja para afirmar.
porque ele traz essa questão muito forte de que a atenção que o sujeito tem para com sua sexualidade, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista de saúde, né, higiene, né, sanitário, seja do ponto de vista do prazer, seja do ponto de vista da autorrealização, né, do autoconhecimento, tudo isso reflete nesse processo de não determinação, né, de de uma não constituição completa, né, sem completude. A palavra do próprio é sem completude. Então, como o sujeito é incompleto, então não dá para dizer que tal pessoa é aquilo outro, e dizer que o comportamento dela tem que ser adequado àquilo ali. Se a gente for, por exemplo, fazer uma ponte com o que eu falei do Goffman, né? Algumas aulas atrás, revendo a aula sobre o Goffman, é uma atuação. Então, se o sujeito ele é heterossexual, casado, tal, então se espera que ele se comporte daquele jeito. Então, essa atuação dele é adequada e aceita pela sociedade, né, para aquele meio em que ele está, que vai meio que determinar o comportamento. Mas essa determinação, ela não é definitiva, porque ele sempre pode desviar, ele sempre pode mudar aquele comportamento. A mesma coisa o comportamento de alguém que seja homossexual e que não está no relacionamento. Isso quer dizer que ela tem que pegar e sair por aí tendo relações com todo mundo? Não, isso também seria um estereótipo, né? Um estereótipo que é colocado diante da pessoa que se enquadra naquele modelo, né? Então esses modelos todos, eles não são determinantes. O que vale mesmo, né, nesse esquema é que o sujeito conheça a si mesmo e cuide de si mesmo, né? E ao cuidar de si mesmo, ele pode pegar e ter a vida, né? Se expressar a vida, viver a vida da maneira que ele achar melhor. Bom, eu acho que é isso, certo? A obra do Foucault não é muito extensa, esse livro do Cuidar de Si. Ele é volume menor. Talvez, se ele tivesse morrido, talvez tivesse aumentado mais, não sei. Isso fica para o mistério da leitura. Eu recomendo a leitura, né? Não há preconceitos relacionados com o livro, é muito interessante. E se você conseguir também ter os outros 2 volumes, eu não tenho ainda, né, para poder ler, mas eventualmente vou acabar lendo a obra toda dele. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente volta, né, com os vídeos que analisam e comentam livros muito comentados, né, muito visualizados, com o livro, a obra de Sartre, né, do Ser e o Nada. Não a obra toda, né, mas os tópicos mais falados, mais comentados, mais pedidos no vídeo. Por hoje a gente fica aqui e até o próximo. Valeu!